Olá, querido irmão. É um prazer recebê-lo aqui no canal Vox Spiritualis, a voz do Espiritismo. Vamos iniciar a leitura do 24º capítulo do livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já deixe o like e se inscreva no canal para ser notificado de novos vídeos, e eleve seu pensamento a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec e Espíritos. Capítulo 24. Não ponham a candeia embaixo do alqueire. Candeia sob o alqueire. Porque falava Jesus por parábolas. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada é escondido que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Aproximando-se Jesus, os discípulos lhe disseram: Por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: É porque, a vocês, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles, isso não lhes foi dado. Porque, aquele que já tem, mais se lhe dará e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem lhe será tirado. Falo-lhes por parábolas, porque, vendo, não veem e, ouvindo, não escutam e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvirão com os próprios ouvidos e não escutarão, olharão com os próprios olhos e não verão. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 15. É de causar admiração que Jesus diga que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio oculta constantemente o sentido de suas palavras sob o véu da simbologia que nem todos podem compreender. Ele se explica, dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Logo, seria inútil dizer tudo a eles, por enquanto. Mas digo a vocês, porque lhes foi permitido compreender estes mistérios. Portanto, procedia com o povo como se faz com crianças cujas ideias ainda se não desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que devamos revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, pois há pessoas a quem uma luz viva demais deslumbraria, sem as esclarecer. Em geral, ocorre com os homens o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina. Mas, o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus cedido a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, a fé desfalece. Portanto, se em sua previdente sabedoria, a providência só revela as verdades gradualmente, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para recebê-las. Elas mantêm de reserva e não sob o alqueire. Porém, os homens que buscam possuí-las quase sempre as escondem do povo com a intenção de o dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios e proíbem exames. Mas, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o povo comum entendeu de penetrar a essência das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Não podem existir mistérios absolutos e Jesus está com a razão quando diz que nada secreto que não venha a ser conhecido.
Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado, em mundos mais adiantado, quando se houver purificado. Aqui na terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Pergunta-se, que proveito o povo podia tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se conservava impenetrável a ele? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser, porque era regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento. Por serem eles mais adiantado, moral e intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí a razão de haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará. Entretanto, mesmo com os apóstolos, ele conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a tempos posteriores. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, revelassem as novas leis da natureza, que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. Hoje o espiritismo projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros, mas não a lança inconsideradamente. Com admirável prudência os espíritos se conduzem ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-la sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, ela teria se mostrado acessível somente a reduzido número de pessoas. Teria mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire, é porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Encerramos aqui essa parte do capítulo. O que achou da passagem? Deixe uma mensagem nos comentários e compartilhe com as pessoas que você gosta. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para ser notificado dos próximos capítulos. Que Deus abençoe você e a toda a sua família. Até o próximo vídeo.